Título: Primeira lição. Senhoras e senhores, constitui para mim sensação nova e embaraçosa apresentar-me como conferencista ante um auditório de estudiosos do Novo Mundo, considerando que devo esta honra tão somente ao fato de estar meu nome ligado ao tema da psicanálise. Será esse, por consequência, o assunto de que lhes falarei, tentando proporcionar-lhes o mais sinteticamente possível uma visão de conjunto da história inicial e do ulterior desenvolvimento desse novo processo semiológico e terapêutico. Se algum mérito existe em ter dado vida à psicanálise, a mim não cabe, pois não participei de suas origens. Era ainda estudante e ocupava-me com os meus últimos exames quando outro médico de Viena, o Dr. Joseph Breuer, empregou pela primeira vez esse método no tratamento de uma jovem histérica, 1880 até 1882. Ocupemo-nos, pois, primeiramente da história clínica e terapêutica desse caso, a qual se acha minuciosamente descrita nos Studies on History, Estudos sobre a Histeria, 1895, que mais tarde publicamos o Dr. Breuer e eu. Mas, preliminarmente, uma observação. Vim a saber, aliás, com satisfação, que a maioria de meus ouvintes não pertence à classe médica. Não cuidem, porém, que seja necessária uma especial cultura médica para acompanhar minha exposição. Caminharemos por algum tempo ao lado dos médicos, mas logo deles nos apartaremos para seguir com o Dr. Breuer uma rota absolutamente original. A paciente do Dr. Breuer, uma jovem de 21 anos, de altos dotes intelectuais, manifestou no decurso de sua doença, que durou mais de 2 anos, uma série de perturbações físicas e psíquicas mais ou menos graves. Tinha uma paralisia espástica de ambas as extremidades do lado direito com anestesia, sintoma que se estendia por vezes aos membros do lado oposto, perturbações dos movimentos oculares e várias alterações da visão, dificuldade em manter a cabeça erguida, tosse nervosa intensa,
repugnância pelos alimentos, impossibilidade de beber durante várias semanas, apesar de uma sede martirizante, redução da faculdade de expressão verbal que chegou a impedi-la de falar ou entender a língua materna, e finalmente estados de absência, entre parênteses, ausência, de confusão, de delírio e de alteração total da personalidade, aos quais voltaremos mais adiante a nossa atenção. Ao terem notícia de semelhante quadro mórbido, os senhores tenderão, mesmo não sendo médicos, a supor que se trate de uma doença grave, provavelmente do cérebro, com poucas esperanças de cura, e que levará rapidamente o enfermo a um desenlace fatal. Os médicos podem, entretanto, assegurar-lhes que, numa série de casos com fenômenos da mesma gravidade, justifica-se outra opinião muito mais favorável. Quando tal quadro mórbido é encontrado em indivíduo jovem do sexo feminino, cujos órgãos vitais internos, coração, rins, etc., nada revelam de anormal ao exame objetivo, mas que sofreu, no entanto, violentos abalos emocionais, e quando em certas minúcias os sintomas se afastam do comum, já os médicos não consideram o caso tão grave, afirmam que não se trata de uma afecção cerebral orgânica, mas desse enigmático estado que, desde o tempo da medicina grega, é denominado histeria e que pode simular todo um conjunto de graves perturbações. Nesses casos, não consideram a vida ameaçada e até acham provável o restabelecimento completo. Nem sempre é fácil distinguir a histeria de uma grave doença orgânica. Não nos importa, porém, precisar aqui como se faz um diagnóstico diferencial desse gênero, bastando-nos a certeza de que o caso da paciente de Breuer era daqueles em que nenhum médico experimentado deixaria de fazer o diagnóstico de histeria. Podemos também acrescentar, consoante a história clínica, não só que a afecção lhe apareceu quando estava tratando do pai, que ela adorava e cuja grave doença havia de conduzi-lo à morte, como também que ela, por causa de seus próprios padecimentos, teve de abandonar a cabeceira do enfermo. Até aqui nos tem sido vantajoso caminhar ao lado dos médicos, mas breve os deixaremos.
Não devem os senhores esperar que o diagnóstico de histeria, em substituição ao de afecção cerebral orgânica grave, possa melhorar consideravelmente para o doente a perspectiva de auxílio médico. Se a medicina é o mais das vezes impotente em face das lesões cerebrais orgânicas diante da histeria, o médico não sabe, do mesmo modo, o que fazer, tendo de confiar à providencial natureza a maneira e a ocasião em que se há de cumprir seu esperançoso prognóstico. Com o rótulo de histeria, pouco se altera, portanto, a situação do doente, enquanto que, para o médico, tudo se modifica. Pode-se observar que este se comporta para com o histérico de modo completamente diverso que para com o que sofre de uma doença orgânica. Nega-se a conceder ao primeiro o mesmo interesse que dá ao segundo, pois, não obstante as aparências, o mal daquele é muito menos grave. Mas acresce outra circunstância: o médico, que por seus estudos adquiriu tantos conhecimentos vedados aos leigos, pode formar uma ideia da etiologia das doenças e de suas lesões, como, por exemplo, nos casos de apoplexia ou de tumor cerebral. Ideia que até certo ponto deve ser exata, pois lhe permite compreender os pormenores do quadro mórbido. Em face, porém, das particularidades dos fenômenos histéricos, todo seu saber e todo seu preparo em anatomia, fisiologia e patologia deixam-no desamparado. Não pode compreender a histeria diante da qual se sente como um leigo, posição nada agradável a quem tenha em alta estima o próprio saber. Os histéricos ficam assim privados de sua simpatia. Ele os considera como transgressores das leis de sua ciência, tal como os crentes consideram os hereges. Julga-os capazes de todo mal, acusa-os de exagero e de simulação e pune-os com lhes retirar seu interesse. O Dr. Breuer não mereceu certamente essa censura com relação à sua paciente, embora não pretendesse no princípio curá-la,
não lhe negou, entretanto, interesse e simpatia, o que lhe foi provavelmente facilitado pelas elevadas qualidades de espírito e de caráter da jovem, nas quais ele nos dá testemunho da história clínica que redigiu. Sua carinhosa observação proporcionou-lhe bem logo o caminho que lhe permitiu prestar à doente os primeiros auxílios. Havia-se notado que, nos estados de absence, alteração da personalidade acompanhada de confusão, costumava a doente murmurar algumas palavras que pareciam relacionar-se com aquilo que lhe ocupava o pensamento. O médico que anotar essas palavras colocou a moça numa espécie de hipnose e repetiu-as para incitá-la a associar ideias. A paciente entrou assim a reproduzir diante do médico as criações psíquicas que a tinham dominado nos estados de absence e que se haviam traído naquelas palavras isoladas. Eram fantasias profundamente tristes, muitas vezes de poética beleza, travessão. Devaneios, como podiam ser chamadas travessão, que tomavam habitualmente como ponto de partida a situação de uma jovem à cabeceira do pai doente. Depois de relatar certo número dessas fantasias, sentia-se ela como que aliviada e reconduzida à vida normal. Esse bem-estar durava muitas horas e desaparecia no dia seguinte para dar lugar à nova absence, que cessava do mesmo modo pela revelação das fantasias novamente formadas. É forçoso reconhecer que a alteração psíquica manifestada durante as absences era consequência da excitação proveniente dessas fantasias intensamente afetivas. A própria paciente, que nesse período de moléstia só falava e entendia inglês, deu a esse novo gênero de tratamento o nome de Talking Cure, abre parênteses, cura de conversação, fecha parênteses, qualificando-o também por gracejo de Chimney Sweeping. Não sei como ler, mas significa limpeza de chaminé. Verificou-se logo, como por acaso, que, limpando-se a mente por esse modo, era possível conseguir alguma coisa mais que o afastamento passageiro das repetidas perturbações psíquicas. Pode-se também fazer desaparecer sintomas quando, na hipnose,
a doente recordava com exteriorização afetiva a ocasião e o motivo do aparecimento desses sintomas pela primeira vez. Tinha havido no verão uma época de calor intenso e a paciente sofria de sede horrível, pois, sem que pudesse explicar a causa, viu-se de repente impossibilitada de beber. Tomava na mão o cobiçado copo de água, mas, assim que o tocava com os lábios, repelia-os como hidrófoba. Nesses poucos segundos, ela se achava evidentemente em estado de absence. Para mitigar a sede que a martirizava, vivia somente de frutas, melões, etc. Quando isso já durava perto de 6 semanas, falou certa vez durante a hipnose a respeito de sua dama de companhia inglesa, de quem não gostava, e contou então, com demonstrações da maior repugnância, que, tendo ido ao quarto dessa senhora, viu bebendo num copo o seu cãozinho, um animal nojento. Nada disse por polidez. Depois de exteriorizar energicamente a cólera retida, pediu de beber. Bebeu sem embaraço grande quantidade de água e despertou da hipnose com o copo nos lábios. A perturbação desapareceu definitivamente.